Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3. Versos 13 a 18. Hoje comemora-se, não é, o Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais aqui presentes. O aniversário da Igreja Presbiteriana. Parabéns também a todos os presbiterianos, tudo que Deus tem feito em nossa igreja nesses 163 anos de idade. Temos também a história de Simon, né? um jovem dentro de poucos anos que Deus usou. Interessante no seu testemunho, como ele diz mais ou menos assim, né? Apesar da minha pouca fé, em pouco tempo já vi algum fruto aqui no Brasil. Eu não imaginava ele, certamente, eu acho que não. Quantos frutos haveriam, não é? 163 anos depois, quanta história, quantas famílias, quantos pecadores salvos, quantos seminários, quanta bênção, a partir de quê? A partir do fruto de um homem que creu na palavra de Deus. Não era Simonton, não foi Simonton, mas foi Deus em Simonton. O poder da palavra na vida de um pecador. Então, isso é maravilhoso. Estarei falando um pouco sobre isso. Missões, dentro desse contexto de evangelização, apologética também. Então, deixa eu abrir aqui primeiro o computador, que está lento. Vamos fazer a leitura enquanto o computador abre. 1 Pedro 3, versos 13 a 18. Vamos ler, meus irmãos. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Vamos ler juntos o verso 15, que é o centro do que eu pretendo falar nessa noite. Especialmente, irmãos, antes da gente ler junto, né, observemos aí o que o apóstolo Pedro diz. Nós devemos santificar a Cristo na hora das lutas, na hora das perseguições, no nosso coração, estando preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, Pedro, ele aqui, no início, ele diz, ou melhor, eu ia agora confundindo com Judas, né? Porque Judas também faz a mesma coisa. Na verdade, foi Judas o que eu pensei. No caso aqui, Pedro está ensinando que todos os crentes deveriam estar preparados para evangelizar, preparados para defender a palavra de Deus. E é isso que nós vamos meditar. É isso que a Igreja Presbiteriana tem feito nesses 163 anos. É pregar, é defender. É precioso demais para que se perca com o tempo, para que se perca com a irresponsabilidade da igreja. Não, nós temos essa defesa da fé para fazer. Isso é apologética. Então vamos ler pensando nisso. Vamos lá, juntos?
Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Consegui abrir aqui, graças a Deus. Então, o texto, né, o Senhor nos abençoe a entender a sua palavra inspirada. O texto, é Pedro, né? O apóstolo Pedro que está falando a uma igreja que está dispersa, sofrida, perseguida, tendo que responder, não é? Muitas perguntas, talvez. Por que vocês passam por isso com alegria? Ou por que vocês estão tristes? Por que vocês são cristãos? Então, eles estavam ali nos dissabores, nas tristezas, e muitas vezes tendo que responder à sociedade, à família, aos amigos, aos irmãos. Por que continuar crendo em Cristo? Por que insistir nesse evangelho e na palavra de Deus, mesmo num tempo tão difícil como aquele? Então, o apóstolo Pedro, ele dá aqui no início desse verso 3, né, dizendo que se nós vivermos de forma humilde, de forma como um cristão deve viver, buscando a justiça, buscando a palavra de Deus, normalmente a gente vai ter uma vida, digamos assim, em paz. Se formos zelosos do bem, normalmente a gente tem dias de paz. Claro que, por outro lado, todo crente passa perseguição, passa tribulações, talvez não tão grandes quanto eles estavam passando, mas de uma forma ou de outra nós passamos. E muitas vezes, né, pelo nosso testemunho, na hora difícil, na hora da perseguição, na hora das lutas da vida, é algo diferente Deus faz em nós. De tal forma que o mundo, que os amigos podem olhar para nós e fazer uma pergunta: por que você age assim? Porque você é diferente. E é nessa hora, e outras mais, que nós podemos defender o Evangelho. É por isso. E dar o nosso testemunho, mostrar o que é o Evangelho, o efeito dele nas nossas vidas. E aqui, na argumentação de Pedro, né, o Evangelho, a palavra de Deus, é lógico, dá para entender. Se você explicar, é algo que o incrédulo, o amigo, o familiar, ele vai entender, ele pode crer ou não, mas a fé não é algo que a gente diz: eu não sei explicar, eu tenho fé e pronto. Não é bem assim. Dá para dizer. Então, Pedro estava aqui dizendo para eles, naquela dificuldade, naquela igreja, naquela dispersão, que eles deveriam estar preparados para responder, para defender a fé que eles tinham. Muitas coisas do que eu estou falando hoje, não é? Eu baseei em alguns estudos do pastor Emílio Garófalo. Eu estou estudando com ele uma disciplina no André Jump e escutei muita coisa essa semana dele. Fora isso, ainda outras coisas, outras pregações. Foi uma semana quase inteira escutando. É uma bênção, realmente, o pastor Emílio Garófalo, professor agora nosso. Então, meus irmãos, essa tarefa de apologética, né, a defesa da fé, primeiramente, ela é para todo cristão, não apenas para especialistas, para conhecedores da ciência, da física, da astrologia, dos teólogos. Não, Pedro estava dizendo aqui para toda a igreja. Eles eram capazes, o irmão mais simples daquela igreja sabia responder: eu creio nisso, nisso e nisso. Ele defendia, ele tinha a sua confissão de fé ali. Eu creio em quê? Nisso, nisso e nisso. E nós devemos estar preparados, não pela argumentação humana, lógica ou científica, como já falei, não é algo apenas de especialistas, mas é algo que todo crente deveria saber responder. Outra coisa é a questão da apologética, né, da defesa da fé. Ela, de certa forma, é evangelismo junto com a apologética.
Às vezes a gente quer separar. Não, primeiro eu vou explicar quem é Deus, primeiro eu vou fazer isso, fazer aquilo, dar algumas exortações, depois eu apresento o Evangelho. Então, na verdade, são as duas coisas juntas. Quem evangeliza está ali defendendo o Evangelho também. Às vezes, no evangelismo, a gente tem que ensinar, argumentar pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Outra questão, não é brigar com os outros. Em determinado momento aqui do texto que nós lemos, ele vai dizer que tudo isso deve ser feito com mansidão e temor. Então, há muita gente, em nome de Deus, brigando na internet. Brigando, um briga de um lado, outro diz, não, estou fazendo em nome de Deus, e às vezes falta a mansidão, falta o temor, seja na internet, seja numa conversa, seja na mesa com nossos familiares. Então, às vezes, a gente briga mais do que defende a fé. Então, Pedro aqui estava ensinando, e olha que eles estavam num tempo difícil. Mesmo assim, eles seriam capazes de ter paciência, de ter temor e dizer a verdade. Dizer a verdade em amor. Não é briga de internet, não é desrespeito, não é ganhar a luta por ganhar, por egoísmo, como o Garófago que diz isso, não é? Não é aquele sentimento de eu venci, eu tinha razão, eu. A gente fica feliz porque a minha opinião prevaleceu. Não é isso. Não é isso que ele está ensinando aqui. Não é a gente, isso é algo muito humano. Minha opinião estava certa, eu venci a briga. Não é isso. Qual é a intenção? É que Cristo seja conhecido, que a palavra de Deus seja defendida, seja vivida, e Ele glorificado, não a gente. Já notou como às vezes a gente tem essa questão bem humana e pecaminosa, a gente quer ganhar toda a argumentação. A gente quer ter razão simplesmente porque quer ter. E não é isso. Deus não nos chamou, não foi para isso. Não era assim que o apóstolo Paulo vivia, querendo ser visto como aquele que não erra, que sabe tudo, que é o maior de todos. Não. Era com humildade que ele defendia, para a glória de Deus, para que Cristo reinasse nos corações, não a opinião dele, não a argumentação dele. Essa palavra, como já falei, não é para a gente dizer no final, eu estava certo, eu sou o cara. O objetivo é a salvação, não é ganharmos a argumentação apenas. Isso é muito pouco. Não devemos nos contentar com isso, não é? Com elogios humanos, que pessoa inteligente que sabe defender. A glória é só essa. Se nosso interesse é só esse, de receber um elogio, receber palmas, que coisa pequena. A glória nossa só vai ser essa mesmo. Ganhamos a briga e pronto. Ninguém foi salvo, o evangelho não foi glorificado, só a gente que apareceu. Não é isso que Pedro fazia, nem os apóstolos. Nesse texto ainda, ele ainda traz algumas ideias. Primeiro, como já disse, dificilmente alguém há de nos maltratar se formos zelosos do que é bom, mas mesmo assim a perseguição vem. Mas, verso 14, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Então, se o sofrimento chegar por causa da verdade, por causa da justiça, somos bem-aventurados. Devemos estar preparados até se o sofrimento chegar. Ele disse ainda, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Que coisa importante, não devemos nos amedrontar, nem ficar alarmados com os sofrimentos, com as perguntas, com as críticas. Não precisamos temer, isso é normal, isso é de se esperar. Não fiquem alarmados, não fiquem desesperados para dar uma resposta genial, não. Lembra que algumas vezes Jesus disse, quando os discípulos estivessem diante das autoridades, ele daria a palavra para eles ali, na hora que eles estivessem diante das autoridades. Então, muitas vezes acontece isso, com humildade, Deus nos defende, Deus nos inspira, Deus nos lembra, e ali a gente dá o nosso testemunho. Não precisamos ficar alarmados, desesperados, querendo que nós prevaleçamos. Não, tenha calma.
Tenha mansidão, Deus vai fazer a obra de Deus. A nossa tarefa é evangelizar, defender, proclamar, e o Espírito Santo agirá e salvará as pessoas e fará a obra que quer fazer. Ele disse ainda, verso 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, o que é que nós devemos fazer? Não ficar alarmados, não nos amedrontar, antes se lembre de Cristo. Santifique Cristo no seu coração, reconheça que Ele é Senhor seu, da igreja, do Evangelho, é Ele que opera a salvação, é Ele que governa o mundo, então é hora de descansar. Santifique Cristo, lembre do senhorio dEle. Nós apenas seguimos, proclamamos e conduzimos a conversa, a argumentação, na esperança que Ele vai fazer a obra, porque santifica a Cristo nessa hora, se humilhe diante de Cristo, reconheça o senhorio dEle na sua vida, na vida da pessoa que, seja crente ou não, o senhorio de Cristo é universal nesse sentido. Diante disso, não fiquem surpresos, porque isso vai acontecer. Santificai-vos, santificai a Cristo no vosso coração. Significa, como já disse, lembrar do governo de Cristo. Ele é o Senhor, Ele governa o mundo. Devemos estar preparados para responder. A questão aí é onde a palavra apologética se aparece. A todo aquele que vos pedir a razão. Pedir a razão da esperança que há em vós. Essa palavra razão, né, isso significa que a nossa esperança, a nossa fé, ela tem lógica. Dá para explicar, não tudo. Né? Tem mistérios de Deus, tem coisas difíceis de explicar da fé, do mundo, da criação, claro que tem. Mas aquilo que é necessário para a salvação está muito claro na Bíblia. Então, a nossa fé ela tem lógica. Dá para defender, dá para testemunhar, dá para estudar a palavra de Deus. De modo que poderá ser compreendida. Como já disse ainda há pouco, né, a forma que nós lidamos com os fracos, com a morte, na política, no desemprego, despertará perguntas dos incrédulos que nos observam. Às vezes, irmãos, as pessoas nos observam como crente, nosso testemunho, nossa vida, às vezes a gente nem imagina. Ontem mesmo aqui eu conheci um dos pais que esteve aqui, a gente conversando, e depois ele disse: eu já lhe conhecia de algum lugar, você não anda numa Kombi? Eu digo: sim, eu nem sabia. Você não anda numa Kombi? Eu digo: sim, é verdade. Eu nunca tinha visto aquele pai, mas ele já me conhecia. Então, às vezes é assim, no trabalho, na família, as pessoas estão de olho em nós e às vezes perguntam: por que você age assim? É a hora da gente defender. É Cristo, é a esperança, é o Evangelho, é a palavra de Deus na minha vida, não sou eu mesmo. É o poder da palavra. Porque, meus irmãos, é isso que aconteceu com Simonton, né? Que ouviu o chamado de Deus, creu na palavra do Senhor, e o poder da palavra fez tudo na vida de Simonton. Então, é o Evangelho, é a palavra, nós não defendemos a nós mesmos, é o poder da palavra. É a palavra que é poderosa para salvar, para corrigir, para iluminar. Então, creiamos na palavra, não creiamos em nossa argumentação. Eu sei defender, eu sei dizer. Não, é Deus que vai nos usar, é Deus que vai salvar através da pregação do Evangelho, que é loucura para o mundo, mas para os que creem é poder de Deus. Nós estamos preparados quando estamos cheios da palavra. Simon foi assim. Como ele se humilhou, como ele deixou o seu país, como ele deixou família. É necessário que nos humilhemos para que frutifiquemos na palavra.
Foi isso que aconteceu na vida de Simon. Ele se humilhou, ele se calou, ele obedeceu e Deus usou. Estamos aqui. Quantos presbiterianos, pastor Érico? Eu não lembro. 6.000, é? Sim, aqui no Brasil. Quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Quem fez? Foi Simon? Não, foi a palavra. 6.000 igrejas. 6.000 igrejas, não é? Então veja que fruto da palavra. O poder está na palavra. Nós cremos na palavra, nossa pregação é a palavra. Quanto mais cheios da palavra, mais saberemos defender com humildade e com mansidão, sabendo que é Deus que faz a obra. Então, cheios da palavra, com mansidão e temor. Sim, é um comentário, acho que foi do Garófalo, quando ele disse assim, muitas vezes os irmãos da igreja, aqueles que estão mais dispostos a defender, a falar, a proclamar, muitas vezes esses irmãos são os que menos têm mansidão. Eu achei triste, mas engraçado de certa forma, né? Aqueles que mais querem evangelizar, querem defender, que acabam sendo os mais brigões. Eu digo, oh meu Deus do céu, somos pecadores mesmo, né? Já aqueles outros que são mais moderados, que têm paciência, que têm mansidão, aí fica calado. Não pode. Deve haver um equilíbrio. Os que são tímidos devem ter mais coragem, estar mais cheios da palavra e defender. Já aqueles que vão na argumentação carnal devem se conter mais e ir pelo Espírito e pela palavra de Deus. O Evangelho faz isso na nossa vida, equilibra. Dá ousadia aos tímidos e dá moderação àqueles que já são mais, né, acirrados, mais brigões. Eu sou mais dos tímidos, viu, irmão? Eu sou mais dos tímidos. Simone é mais briguenta. Eu sou mais tímido, mas eu tenho coragem. Na força do Senhor, eu tenho coragem. Então é isso, né? Pedro ensina que devemos fazer da forma certa. Nossa prática deve estar associada com nossa fé. O que, em outras palavras, é como se dissesse assim, quando a gente briga na carne, quando a gente briga na internet, ou quando a gente vai na força da carne, os incrédulos estão olhando e dizendo, mais ou menos assim, não funcionou nem na vida dele, eu vou crer num negócio desse. Né? A briga é tão grande que o incrédulo diz, eu vou crer num negócio desse, que não transformou nem a vida dele. Essa mensagem não é boa. Na prática, a nossa prática deve estar associada com nossa fé. A maneira que fazemos certamente influenciará a nossa defesa. Às vezes desrespeitamos, humilhamos as pessoas. É ensinar e combater as falsas ideias com temor e respeito. Temos que ensinar, temos que combater, não podemos nos calar, mas com respeito, moderação, e é fruto do Espírito em nossas vidas. 2 Coríntios 10, 3-5, diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Veja como é importante, Pedro falou, agora o apóstolo Paulo. Embora estando na carne, nós vivemos na carne, movemos, existimos, respiramos, trabalhamos, estamos na carne. Não quer dizer que estamos no pecado, vivemos uma vida de carnalidade, não é isso. Nós estamos na carne porque ainda estamos aqui, ainda não ressuscitamos, ainda não estamos na vida eterna. Aí Paulo disse, embora andando na carne, não lutamos, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja que maravilha, né? O apóstolo Paulo tinha essa consciência. É uma guerra, é uma luta. Pregar o evangelho é uma luta espiritual. Mas as armas não são carnais. As nossas armas é o evangelho, é a oração, é o testemunho, é a fé.
E elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, corações duros, idólatras, pecaminosos, são quebrados pelo poder dessa palavra. Não há argumentação humana que quebre, mas a palavra de Deus quebra fortalezas nos corações nossos, nos corações dos homens idólatras, que são todos, e nós também éramos. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. Que efeito, né? Eu lembro muito, hoje dia dos pais, Simone hoje lembrou do pai dela, e agora eu quero citá-lo também. A vida de seu Antônio é um exemplo de como a palavra de Deus quebranta um coração e dá frutos, destrói fortalezas. Seu Antônio, lá no sertão, ainda muito jovem, certa vez ouviu alguém lendo a Bíblia numa calçada. Não era nem para ele, mas ele se aproximou e ouviu. Ele disse que aquilo ali era vida brotando para ele, chamando ele. E ele disse que era doce como mel aquela palavra que ele ouviu. Veja que o poder é da palavra. Lá naquele dia, no sertão, aquele adolescente, o pai de Simone, recebeu a palavra de Deus. E ela gerou quantos frutos na vida dele. Ele depois se converte aqui em Campina Grande, na igreja presbiteriana, mas já vem com essa semente. Depois dona Raimunda, que era muito idólatra, não queria que o marido fosse à igreja, fazendo promessa para ele abandonar o evangelho. Depois ela se converte e assim a palavra de Deus educa, transforma, dá frutos. Uma leitura que alguém fez ali numa calçada. Olha que poder. É uma arma poderosa que Deus dá, é o Espírito, porque essa palavra veio do trono de Deus, ela foi colocada na vida de homens inspirados, mas ela veio do trono e ela faz aquilo que apraz. Ela dá fruto, ela quebranta, ela salva, ela disciplina, porque veio com autoridade, veio do céu. Não são armas carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anular sofisma, quer dizer, todo engano, sofismas, altivez que se levantem contra o conhecimento de Deus. A palavra quebra a mentira, a palavra quebra o engano, a palavra quebra sofismas, falsas ideias sobre Deus. A palavra ilumina, a pessoa entende quem é Deus e recebe a verdade. Armas poderosas em Deus, de tal forma que leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O pensamento, o homem se dobra a Cristo. Esse é o objetivo final da defesa da evangelização. Não é ganhar conversa, não. Não é, como é seminarista André, é inteligente, ganha todas. Não é isso, não. Cristo foi exaltado, a pessoa se dobrou diante de Cristo, então valeu. Se não foi algo carnal. Armas contaminadas com o mal. Isso é um comentário do comentarista, pastor já falecido, Russell Shedd. Sobre esse texto, ele comenta, na Bíblia de Shedd: armas contaminadas com o mal são incapazes de combater o pecado ou conquistar almas para Deus. Significa que às vezes a gente usa armas carnais. A gente usa que tipo de armas, Carnais. Às vezes a gente usa, digamos assim, a ciência, a inteligência, a engenharia. Estou lembrando aqui de Ana, viu, Ana? A física. Não é errado usar, não. A gente pode até usar uma argumentação, mas lembrando que tudo isso, apesar de ser bom, mas está contaminado pelo pecado. De certa forma, Entendam, Não estou dizendo que está tudo ruim, não. Tem muita coisa boa, tem muita sabedoria, tem muita graça de Deus. Mas o que vai quebrar o coração é a palavra, não é a argumentação da gente. Eu estudei astrologia, então eu vou saber evangelizar mais. Não. Pode até abrir pontes, caminhos, ganchos, facilitar a amizade. Tudo isso Deus usa de várias formas. Mas o que vai alcançar o coração é a palavra de Deus. É isso que Russell Shedd estava dizendo. Armas contaminadas com o mal são incapazes de combater o pecado ou conquistar almas para Deus. Ele ainda disse
Contra a especulação intelectual, Paulo apresenta a revelação divina. Então, é a revelação divina somente que convence o pecador. Não tem argumento humano, científico, isso ou aquilo, tudo faz parte. Como é bom estudar, como é bom glorificar a Deus, como é bom saber, isso faz parte da vida, Deus deixou, isso é cultura, isso é estudo, e nós podemos fazer tudo para a glória de Deus, como cantamos, né? Jogar futebol, assistir televisão, tudo para a glória de Deus. Mas sabendo que é só a palavra de Deus que quebranta, que convence, que educa, porque a graça educa o pecador. A revelação de Deus divina é a resposta para toda especulação intelectual, não desprezando o intelecto, porque foi Deus que nos deu, e devemos usá-lo também para a glória de Deus. A inteligência que Deus lhe deu é dom de Deus, esteja submissa a Cristo e use. Não é pecado ser inteligente, seja também para a glória de Deus, se você é. Na batalha pelo Evangelho, isso tem a ver com a mente, é uma batalha mental, é uma batalha espiritual. Nós poderemos vencer convencendo usando a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir o Evangelho, devemos crer no poder da palavra, no poder do Evangelho. A palavra, ela foi soprada por Deus. Está lá em Timóteo, toda Escritura, acho que é 3, 16 e 17. 1 Timóteo 3, 16 e 17. Então, toda Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha o que Paulo diz a Timóteo, né? O valor da Escritura. Por que ela é importante? Porque ela é diferente de qualquer outro conhecimento. Ela foi soprada, inspirada, dada por Deus, de uma vez por todas. Deus deu a doutrina, Deus deu o Evangelho à igreja, Deus deu a palavra, não vai dar outra. Então, ela é inspirada, ela é útil para o ensino, para repreender os nossos pecados, nossa vida e de qualquer pessoa, e para dar instrução na justiça. Então, essa é uma diferença importante, que a igreja, nós cremos em quê? Nós cremos na inspiração, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos nos milagres de Jesus, nós cremos na ressurreição, nós cremos na profecia principal, que é a palavra de Deus. Então, é algo que vai além do material, vai além. Por isso que nós não somos materialistas, porque nós somos além, nós cremos no invisível, nós cremos no Deus que é Espírito e que é verdade, que se revelou, que inspirou, que fez milagres, que deu a palavra é um milagre. E ela age, ela tem poder. Nós devemos crer nisso. A palavra foi inspirada, ela veio do trono de Deus, e a igreja deve defender essa palavra. Ela tem valor. Pedro estava ensinando aqueles irmãos, defenda, evangelize da forma correta. Em Pedro ainda, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Pedro já falava disso, a inspiração. Deus separa homens, como separou os apóstolos, os profetas, ungiu, dava a palavra. E isso faz toda a diferença. Por isso que nós temos a Bíblia, cremos, 66 livros inspirados, diferentes épocas, centenas de anos, mil anos e muito mais,
de diferença entre os autores, mesma linguagem, mesmo Senhor, mesmo Evangelho, eram homens quebrantados, santificados, homens que não estavam ali buscando sua glória, mas que tinham sido quebrantados pela palavra, pelo chamado de Deus, e ali foram usados por Deus. Então nós cremos nisso, por isso que a palavra de Deus é diferente. A argumentação é pela palavra, por isso que ela vem de Deus. Homens inspirados que falaram pelo Espírito Santo. Essa semana eu preguei muito em algumas oportunidades sobre o Salmo 2, lá na fábrica, uma delas. E lá fala, né, que aquele salmo foi escrito por Davi. O Novo Testamento diz isso, que Davi, pelo Espírito, falou aquelas palavras. Então, foi assim que a Bíblia foi dada, por inspiração, por graça, por revelação. Muitos anos antes de Cristo vir ao mundo, Davi ali já estava profetizando como seria, no Salmo 2. Mais ou menos 1000 anos antes, Davi estava ali pelo Espírito dizendo o Messias, como ele seria perseguido. Então nós cremos nisso, isso não é material, isso é inspiração. A igreja tem o seu lado sobrenatural. E nós devemos crer. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3, falando sobre a fé. A igreja vive pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi criado por Deus. O que é visível, o que é material, veio do invisível. Veio da glória de Deus, veio da presença de Deus, e Deus falou e o mundo passou a existir. Pela fé nós cremos. Deus existe antes de nós. A igreja crê no sobrenatural, crê no poder de Deus. Como já disse e vou repetir, cremos em milagres, cremos na profecia, que é a palavra de Deus, cremos no sobrenatural. Por isso, para isso devemos estar cheios da verdade. Daí poderemos estudar. Sim, isso é um conselho de um livrinho que eu li também essa semana, mais ou menos o mesmo princípio que tem lá, né? Se estivermos cheios da verdade, nós poderemos estudar sociologia, serviço social, biologia, e aí vai, né? Eu botei isso aqui que está mais dentro do meu contexto, dos cursos que eu gosto, né? Serviço social, aprendi a gostar por causa de Simone. Inclusive eu estou querendo, mas não deu certo, não. Eu estava querendo, essa semana, me tornar aluno especial do curso de serviço social, no mestrado. Eu abri o edital. Quando eu abri, fiquei tão contente. Eu digo, eita, dessa vez que eu vou fazer essa disciplina, porque eu já tinha tentado outra vez. Aí, quando eu vi, vai ser só até amanhã a inscrição. Aí eu me alegrei, eu digo, corre, Sara, me ajuda para entrar nessa disciplina aí. Quando ela foi ler o edital, ela disse, papai, só é para quem é da área de serviço social. Eu digo, porque da outra vez que eu fiz a seleção era abrangente, para vários cursos, e eu não passei na seleção. Mas dessa vez eu achava que ia passar, mas nem no edital, eu já fui cortado no edital. Mas, irmãos, eu não desisti, porque eu vou lá na universidade, eu acho, né? Pretendo, melhor dizendo, eu pretendo ir assistir às aulas. Mesmo que eu não seja aluno, vou falar com o professor, com o coordenador e vou assistir. Pelo menos uma aula. Eu não sei se vai dar certo. Não é porque eu quero. Então, não é proibido estudar serviço social, é porque é Marx, é porque tem um fundamento ateu. Mas a gente precisa estudar, eu quero ir lá para a glória de Deus. Agora, você só pode fazer isso se você estiver cheio da palavra. Se você estiver cheio da palavra, você vai e não se contamina. Porque você conhece a verdade. Eu estou tentando, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso não, mas se der eu vou assistir, se eles permitirem, né, falar com o professor da disciplina, ver se eles permitem eu assistir, só como ouvinte, algumas aulas, porque o assunto me interessa. Então, nós podemos, se estivermos cheios da palavra, né, na biologia, na sociologia, serviço social, eu fiz o curso de biologia, quantas coisas difíceis.
Mas é maravilhoso, tem coisas maravilhosas, tem graça de Deus ali no meio, tem ensinos sobre a vida, sobre a genética, sobre DNA, sobre melhoramentos importantes, no meio de tantas coisas difíceis, às vezes no ateísmo. Mas tem graça. O crente pode usar aquilo para a glória de Deus. Foi assim que eu fiz a universidade. Um curso, se você for olhar, talvez nem faria. Mas se você é crente, você consegue usar para a glória de Deus aquelas coisas. Porque tem coisa ali, isso é a graça comum. Tem graça comum. Em cada incrédulo tem graça comum. Deus, tem gente inteligente. Acho que foi Garófago que falou sobre isso. Foi quando ele disse assim, a gente não só anda em avião feito por crente, não. Tem incrédulos inteligentes também. Isso é a graça de Deus. E o crente sabe discernir, sabe julgar, sabe viver para a glória de Deus ali e defender a sua fé, onde quer que ele esteja, e não se contaminar com o pecado. Ele sabe redimir para a glória de Deus aquele mau ensino, aquele sofisma, muitas vezes filosofias mundanas e pecadoras, mas você não se contamina, porque você conhece a palavra de Deus. Agora, se você não conhece, muito fácil dar ouvidos à falácia, a ideias, a filosofias encantadoras, porque tem muita coisa que encanta a gente, mas se você conhece a Bíblia, você sabe discernir ali. Você sabe discernir. E assim, meus irmãos, caminhando para o final, somos chamados a combater conhecendo bem a palavra de Deus. Posso ter noções de vários conhecimentos? Sim, nada disso será suficiente se você não tiver entendimento do Evangelho. Judas 3 diz que nós exortamos-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Heresias, divisões e problemas na igreja. As lutas internas talvez sejam as mais difíceis. Finalizo por aqui. Talvez outro dia a gente estude melhor Judas. Essa parte de Pedro é a nossa luta com o mundo, né? Com os sofismas, Já Judas são as lutas internas dentro da igreja, que são talvez as mais difíceis quando o erro brota dentro da igreja. Talvez eu pregue outro dia sobre isso. Vamos finalizar por aqui. Que Deus nos ajude a crer na palavra. Ela é diferente, ela é poder de Deus, ela é conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos dizer juntos esse versículo lá de Romanos 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais uma vez. Amém. Vamos fazer uma oração breve. Senhor, nós louvamos pela fé que o Senhor nos tem dado. A fé na doutrina, na palavra que foi soprada na vida dos apóstolos, na vida dos profetas e chegou até nós, Senhor. Muito obrigado, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Não há nada igual a isso no mundo. Firma nossa fé, Senhor. Nós possamos defender com moderação, com amor, com temor no coração. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.